Agora, como é que você faz, assim... você é uma pessoa, obviamente, posicionada à esquerda, mas em uma causa ou outra você pode discordar um pouco a posição da esquerda. E aí vira um escândalo, né? Porque sai no jornal, sai na matéria. Trending Topics do Twitter. Trending Topics. Não sei se você vive... Aconteceu isso já com você? Você tá brincando, Não, né? não tô. Toda semana. Jura? Me fala a última, então. Rapaz, a última... Ah, não, é verdade, eu vi isso. Pô, falando agora, eu não era provocação mentirosa, não. Agora eu me lembrei Não, de que realmente alguém... Quando eu falei que você ia estar aqui, eu recebi um comentário assim, que era uma galera mais esquerda falando, tipo, ela meio que tá onde... Ó, eu não tava mentindo. Não tava mentindo quando eu falei que eu não lembrava. Tá? Eu tenho muitas crises... Enfim, assim, vou falar uma coisa séria e depois menos grave, talvez. É muito foda ser mulher na política. E a gente tem que sempre separar o que é a crítica do que é a violência. Tá. Eu ser xingada de puta e vadia todos os dias, receber ameaça de morte não é ok. Falarem da minha aparência, da minha vida pessoal, porque discordam do meu posicionamento, não é ok. Então, só quero dizer que eu sempre tô sendo muito dura no que acontece comigo, porque não é ok eu ter que andar com escolta como eu já andei. Uhum. E esse silenciamento, essa coisa agressiva, é com as mulheres, não é com todo mundo. É majoritariamente com as mulheres. Então, só para dizer que eu brinco que são muitas crises, mas eu tenho muita consciência que muitas delas são desproporcionais comigo, porque uma mulher jovem, que eles leem como uma menina, peitando suas posições, incomoda muita gente. Isso aconteceu na votação da reforma da Previdência. Eu tinha a minha convicção, eu tinha estudado, eu estava convencida. Eu sei explicar muito bem uma reforma que não impactou quem recebia menos salário mínimo, porque eu lutei para mudar a proposta do Bolsonaro. Porque chegou uma proposta, eu sentei para negociar e saiu outra proposta depois. Agora, eu sou tratada de um jeito pelo partido e pela esquerda que os outros 7 que votaram não são. Por quê? Porque o meu voto é visto como uma desobediência. Porque eu não falei, sim senhor, vou fazer o que você está mandando. Porque eu falei o que todo mundo tinha dito que faria antes, inclusive na campanha do Ciro. Uhum. Então, só para dizer que tem muito machismo nesse meio. Mas dito isso... Deixa eu te interromper, só para a questão da reforma da Previdência. Deve ser muito duro também você entrar numa discussão sendo a favor de algo, isso, ou contra, e essa história vai mudando, né? Você vai mudando... Eu sou a favor dessa reforma da Previdência. Não, mas aí tem aqui, se a gente fizer dessa forma, se mudar isso, se mudar aquilo, se mudar aquilo. Aí você fica taxada como uma pessoa que foi a favor de uma mudança que se transformou... Eu que não sou político, eu fui a favor do marco civil da internet, logo que teve. Uhum. Fui super a favor, porque eu achava que era uma maneira de proteger melhor o conteúdo, que ninguém poderia simplesmente deletar as suas coisas como a granel, como tem sido feita. Aos poucos isso foi mudando, e chegou ao ponto de o governo falar, e se de repente criticarem o governo, será que a gente não pode também tirar do ar? Chegou nesse ponto, e eu fui o cara que foi a favor, então eu respondi por ser a favor do marco civil da internet até virar outra coisa. E isso enfim, eu nem sou político, meu business não é esse, mas teu é. O que você trouxe é muito importante, assim, eu venho de um lugar em que esse debate esquerda-direita não importa para as pessoas. Então, eu sinto muito, tive uma trajetória diferente. Não fui de centro acadêmico, não fui de juventude partidária, porque política não era para mim, sabe? Uhum. Então, eu não vou chegar com uma cartilha partidária decorada que não é atualizada há 200 anos, porque não, sabe, tem o seu valor na democracia, mas eu tô mais preocupada em resolver problema. Então, na hora que... Um exemplo, discussão do marco legal do saneamento. A gente tem metade da população brasileira sem saneamento. O modelo que tinha não estava resolvendo. É claro que eu votei a favor. E aí uma parte da esquerda inventa que está privatizando a água. Nada aconteceu, né? Então a gente viu que era mentira. Mas porque, poxa, na periferia eu sei o que é a falta de saneamento. Tudo bem que a sua cartilha está dizendo isso, eu respeito. Mas não está funcionando na ponta. Mas a questão da Previdência tem mais a ver com que... eu ia dizer da conveniência política. Porque, enfim, uma das razões pelas quais eu fui pro PDT é porque eu admirava muito a gestão do Ciro no Ceará. Cara, ele fez várias reformas, colocou as contas em dia, investiu em educação e ele dizia que era um cara mais de centro-esquerda. Uhum. Até porque ele estava tentando se diferenciar do Haddad naquela época. Uhum. E aí ele defendeu a reforma da Previdência. E eu tinha estudado isso. E a gente sabia que...
Eu acho que até 2026, de cada R$ 10 do dinheiro público, 8 iria para pagar a Previdência. Só ia sobrar 2 para saúde, educação, segurança, infraestrutura, tudo. Tipo, era uma bomba, porque a população tava ficando mais velha. Então eu cheguei no debate falando, tem que fazer. Aí chega uma proposta horrível do governo Bolsonaro. Aí eu falei, sou contra essa proposta, vamos melhorar. E aí começou a negociação. Bancada feminina, bancada da educação, protege quem recebe até um salário mínimo. Resumo da ópera. A gente conseguiu uma reforma que para quem recebe até um salário mínimo não mudou nada. E a alíquota até diminuiu de contribuição. E aí eu falei, cara, dá pra votar isso. É duro com a classe média? Mas olha, a gente tá acabando com a aposentadoria de político de R$40 mil. A gente tá colocando a regra de idade pra todo mundo, que sempre valeu. Pra diarista, pro cobrador de ônibus, pro pedreiro. Mexer no dinheiro dos militares também? A gente não conseguiu. Eu apresentei uma proposta. Mas Deus aí, do o quê? céu, atraso de vida. A base do governo. Mas é um absurdo Mas eu apresentei uma outra proposta para a gente igualar a aposentadoria dos militares ao dos outros servidores e pagar o auxílio emergencial. E aí eu comecei a ser odiada pelas filhas pensionistas dos militares. Elas têm uma página contra mim, etc.